O tema da segunda mesa redonda, os ilustres convidados e o respectivo moderador. Chamamos Fernando Alves, jornalista da TSF. O tema, a formação contínua e inovação, como gerir a mudança, conta com os seguintes convidados: Ariane Cosme, Filinto Lima, José Vítor Pedroso, Neuza Pedro. Muito obrigada. Sr. Moderador, o microfone é seu. Muito bom dia. Eu sinto-me aqui um pouco como um ET, um menino entre doutores, menino avantajado, um menino antigo e avantajado entre doutores. Nem sei muito bem porque é que aceitei o desafio que me foi lançado pela doutora Manuela Nunes, que ainda malvada, adoeceu entretanto e não está aqui para me segurar nos cotovelos enquanto eu tremo, mas não fui capaz de dizer que não. E esse não ser capaz de é uma marca minha, é porventura uma falta de firmeza em certos momentos, é também uma quase inconsciente maneira de me defender do ridículo, de não me saber defender do ridículo. E tentei argumentar de mil maneiras, eu não percebo nada disso, mas vais ser uma espécie de cronometrista que às vezes diz umas larachas. Foi assim e aceitei vir então nesse papel. Vou ser o cronometrista desta conversa. Muito obrigado. Mas aceitei também porque gosto muito de professores. Acho que um país que não defende os seus professores não merecia ter alvará. E este país nem sempre tem tratado bem os seus professores. Não me refiro aos detentores do poder político, isso seria o modo mais fácil e mais enviesado e mais batuteiro de pôr as coisas. Creio que é o país mesmo, a comunidade, esta tribo grande, que desrespeita muitas vezes o professor. Desrespeita-o e amarra-o a constrangimentos que o impedem de transformar a escola num lugar de perguntas, de inquietações, e o encurrala, o acantona naquele modo mais seguro, aparentemente, mas mais limitativo, mais pobre, de defender o estabelecido. Ele fica entrincheirado, zangado com o mundo, zangado com a escola, zangado com tudo, e os putos topam. Bom, eu pus para aqui umas gratujas, mas este tempo de computadores foi-nos matando tudo, até a caligrafia. E não percebo muito as minhas próprias notas. As minhas notas são uma página por cada um dos convidados ilustres deste painel, e vou mesmo remeter-me então para o papel que me sinto minimamente capacitado, que é o de olhar para o meu relógio e perceber se cada um deles está a falar a mais em tempo. Porque tudo o resto que eles venham aqui dizer, pelo que sabemos deles, será sempre de menos. Será sempre de menos. E é muito bom ouvi-los. Estamos aqui para perceber, portanto, distintas perspectivas da formação contínua, que é esse o mote, é a chave grande, associada à ideia de inovação, a ideia de chapéu, num painel onde todos eles, estes 4, eram para ser 5, estão comprometidos com a ideia de mudança. Os senhores conhecem estes 4 magníficos muito melhor que eu conheço o suficiente para perceber que eles estão todos comprometidos até ao pescoço com essa ideia. Isso faz deles criaturas especiais. O painel vai responder à pergunta como gerir a mudança. Ora, isso supõe à partida o entendimento de que há uma mudança em curso. Não se sabe se uma mudança a caminho de uma deriva, mas só o estar em andamento já é bom, já levanta poeira, já sacode o vento, e essa mudança coloca a necessidade de produzir alterações no sistema educativo. Tomei estas notas tão simples porque na minha arrumação dos dias isto são ainda palavrões, não é? Porque se não forem espremidos até ao tutano, ficam só palavrões, ficam expressões ocas de sentido, um pouco esvaziadas. Mas bom, sistema educativo que conjugue a ideia de flexibilidade e a de autonomia na gestão do currículo. Isto, se for dito 1000 vezes, transforma-se em baba, como avisava a Sofia, não é? Uma palavra muitas vezes repetida, perde essa carga, essa pulsão de vida que a ilumina, mas
tanto quanto me parece, eu estou a olhar para a Ariana por uma razão. Eu conheço a Ariana há muitos anos. Vamos até cometer a ousadia de nos tratarmos por tu aqui, e é uma grande felicidade estar ao lado dela, porque ela, primeiro, mostra-nos este sorriso que vem do pai dela, um grande chefe tribal, mais do meu ofício do que do dela, embora lá em casa eles façam uma misturada de ofícios que os tornam diferentes, que os tornam especiais. Nós temos uma distância amável. Há 40 anos que nos vemos 3 vezes, mas sabemos sempre que nos vamos estimar quando nos encontramos, porque este sorriso escancara-nos a personalidade da Ariana para o poço sem fundo de sabedoria que ela é. Não é? E depois podia ela guardar isso só para uso de lá de casa. Não, ela espalha para os que estão em redor dela. E ficamos a ver isso. Portanto, vamos começar por ouvir a professora Ariana Cosme, uma das consultoras do projeto Mais Palavrões de Autonomia e Flexibilidade. Creio que está a correr em fundo tudo e o tanto que ela é, contido num decreto 55 2018, e eu que não sou desta guerra, ouço muito falar deste 55, também já ouvi falar do 54, sobre o qual a Ariana Cosme publicou, aliás, recentemente, um livro na Porto Editora que eu não comprei ainda, aconselhas-me a que compre, ou é assim muito denso, muito para especialistas. Talvez não compre, mas é bom. Mandas-me? Ela manda-me. A respeito desta mulher, eu escutei vinda de professores, de alguns professores, meus amigos aqui do Norte, que eu estimo muito e com os quais me encontro, não nas academias, que não foi lugar que eu tenha frequentado, mas justamente à mesa onde as amizades se consolidam e não é nos likes das redes sociais, não é aí. Sou amigo de 400 mil tipos, mas não os vejo há muito tempo. Não, é mesmo à mesa onde os amigos conversam e partilham momentos mágicos dos seus dias. Eu ouvi da boca de alguns desses a respeito da Ariana que ela é a mãe da flexibilidade. Ora, toma. A Ariana Cosme tem lançado às escolas do país, tanto quanto sei, mais de 200, talvez 300, a muitas escolas do país, o desafio de pensar a escola. Caramba, era suposto não ser necessário ter tanta maçada de dar cabo dos calcantes, mas é porque eles estão a precisar desse safanão. Meus amigos, venham cá à escola para vos desafiar a que penseis a escola. É isso. Essa coisa aparentemente redundante, essa pescadinha de rabo na boca, mas tão necessária pelos vistos. Pensar a escola, alto lá, de outra forma. Esse é que é o ponto. De outra forma. Isso há de permitir abrir caminho, olha eu agora aqui perdido na minha letra, a uma nova organização curricular. Outro palavrão. Mas ela vai descascar tudo isto. O que ela nos vem propor não é uma fórmula para aplicar em todas as escolas. Ela defende que cada escola, se eu disser um disparate, manda-me ali para o canto com orelhas de burro, cada escola encontre a sua fórmula. De modo que alunos e professores estejam nas suas escolas um pouco mais felizes. Vamos ouvir a Ariana Cosme. Obrigado. Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Não, agora já tenho som. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite para estar cá convosco num sábado de manhã. E é bom, porque encontramos tantos amigos vamos fazendo, uns na vida, né? A gargalhada de Fernando Alves entra na minha casa desde que eu era criança e, portanto, é uma das minhas coisas identitárias, não é? É isto de ser bom, da gente se rir porque está com os amigos, está em casa e, portanto, eu hoje estou bem que estou em casa. Num tempo que eu entendo que é bom para a escola portuguesa e porque se é bom para a escola é bom para o país. É um tempo em que professores, apesar das inquietações e das dúvidas e das inseguranças e dos medos, e esses são todos legítimos, procuram um projeto diferente para os seus alunos. Falo com o apoio e com a oportunidade de um ciclo de trabalho de natureza política que convida as escolas, mais do que convida, e eu vou usar as palavras do próprio Secretário de Estado, que condena as escolas à liberdade de escolher aquilo que é melhor para os seus alunos. Numa escola em que servimos melhor os alunos, não há cantos nem orelhas de burros. Há lugar para que o tempo de cada um seja respeitado como um tempo já bem sucedido. Nós vivemos uma mudança que é impossível fazer parar. Algumas responsabilidades maiores, naturalmente, porque de verdade quem coordena o projeto, o tempo, esta equipe enorme, de que eu também faço uma pequenina parte a convite desta equipa que eu penso, é sobretudo uma equipa nacional. Não tem sentido nenhum imaginar que isto vai correr bem ou está a correr bem porque Lisboa pensa bem as coisas.
Isto só vai correr bem se cada cantinho, se cada comunidade, se cada território deste país conseguir perceber o que tem sentido fazer a partir do projeto escolar. Vivemos um tempo muito desafiante, onde as redes globais de informação podem fazer parecer que a escola deixou de ter sentido na vida deles. Se o século XX foi o grande século da escola, de verdade pensada e arrancada no século XIX, é o século XX o século da escola. Alguns especialistas do campo das ciências da educação anunciam o século XXI como o século, se calhar, do fim da escola. É possível aprender sem ir à escola. As redes, as tecnologias mostram isto. E eu só acredito que isto pode acontecer se a escola não se constituir e não se mantiver como um projeto desafiante na vida deles. Sou filha deste projeto escolar, sobretudo do ponto de vista conceptual, etc, etc. De um projeto que serve a democracia. E a melhor forma de servir a democracia é a partir deste projeto que é a escola, que garante que cada menino que aqui frequenta vai ter a oportunidade de ouvir falar de filosofia, de música, de educação física, de geografia. Porque as tais redes fantásticas de aprendizagem não formal ou informal deixariam isto à arbitrariedade, às circunstâncias da vida. E, portanto, eu não os entendo como uma possibilidade democrática. Defendendo a escola como uma das maiores ferramentas da democracia, no caso de Portugal, que foi mesmo a das mais efetivas, nós entramos em democracia há 40 e poucos anos com uma taxa de analfabetismo de 32%. A Primeira República encontra este país com 80% de analfabetos, há 100 anos atrás. Portanto, imaginem, né? Não é possível não respeitar, não pensar, não acreditar neste projeto, que é o projeto escolar em Portugal. Ele foi construído por vocês todos, por nós todos, pelos professores, pelas escolas, pelas comunidades, por todos que a vão construindo. Vejam que em poucos anos, do ponto de vista histórico, 40 anos é pouco, não é? Em 40 anos, o caminho que fizemos. O meu primeiro grande projeto de trabalho, ao serviço do combate à injustiça social, e ela faz por via também do insucesso escolar, do combate ao insucesso escolar, foi nos anos 80. Era ministro Roberto Carneiro, quando desenvolvemos um grande projeto interministerial de combate ao insucesso. Nos anos 80, 42% das crianças reprovava no primeiro ano de escolaridade em Portugal. 40% dos alunos reprovavam outra vez no quarto ano de escolaridade. Nós hoje temos todos os alunos connosco, porque atrevidamente, em 2009, mexemos no nosso texto de lei de bases e determinámos que a infância é um tempo tão especial que precisava de ser prolongado na nossa proteção, sob a nossa proteção. E, portanto, a escola é para todos durante 12 anos. Eu não digo que é fácil este projeto, mas ele é um projeto a que não podemos recusar deitar os braços. Falta responder a algumas coisas. Resolvemos o problema do insucesso escolar no primeiro ciclo, e vejam, não é uma luta recente. Recente, enfim, para mim recente, os anos 80 foram ainda ali, há pouco tempo. Temos os meninos todos matriculados, estamos com uma perda pequena, mais ou menos monitorizada no terceiro ciclo, mas estamos com um problema enorme de secundário. 30% dos alunos foge de secundário. Depois o resto dos que conseguimos manter entre nós assiste, mais ou menos passivamente, a uma oportunidade desperdiçada de encontrar os seus professores, de encontrar o currículo. As propostas, os conteúdos, as perguntas, as respostas que a história, a filosofia ou a biologia lhe podem trazer. Porque assiste à preparação de uns tais exames nacionais para os 30% que se matricularam no ensino superior. Vejam como há aqui coisas para fazer. São feitas e é urgente mexer nisto. Uso as palavras lá de casa para dizer que já é feito com urgência, mas sem pressas. Porque nós não podemos correr o risco de fazer perder a credibilidade do sistema educativo. Vítima de muito ruído, de muita maledicência, que traz quase sempre os jornalistas à escola quando os pais fecham os cadeados, o portão é cadeado, ou quando algum deslize, enfim, traz uma evidência qualquer de fragilidade, de má assertividade, mas que está pouco connosco quando as coisas correm bem. Portanto, nestas circunstâncias do ruído que enrola a escola, que engola às vezes a escola, não podemos correr o risco de perder credibilidade. E, portanto, isto é urgente fazer, mas é para fazer sem pressa, paulatinamente, com segurança, com responsabilidade. Mas este é o tempo de mudar. Não dá mais para fingir que vamos adiar a mudança. O mundo lá fora espera deles outro tipo de possibilidades, outro tipo de ferramentas, outro tipo de vida plena. Estamos a falar de um projeto de educação integral, completamente distinto do da minha infância, da minha juventude. A coleção de informação hoje não tem qualquer sentido como objeto escolar.
Nenhum projeto da prática de um professor se resume à instrução. Entendemos-nos como educadores plenos, neste sentido. A partir da nossa disciplina ser uma oportunidade para pensar, sobretudo, a tal ação cidadã. Portanto, já nenhum de nós deixará voltar atrás. Falta um esforço final, fazê-lo em liberdade. E é isto que este momento, que esta circunstância do ciclo político em que vivemos nos convida, ou nos condena, se quiserem, à liberdade de escolher. E a liberdade é inquietante, e traz dúvidas, e traz medos, porque durante anos nos apresentaram o modelo. De norte a sul, continente e ilhas, é a forma de ser escola em Portugal. Muitos de nós, eu vejo aqui alguns atrevidos desses, disseram essa forma e esse modelo serve pouco e serve mal aos meus alunos. E, portanto, andaram sempre nas margens relativas de alguma autonomia que as contradições dos próprios normativos permitiam a fazer outras coisas. O que se consagra agora é a oportunidade de, às claras, escolher como servir melhor os nossos alunos. Por isso eu acho que este foi um bom setembro. Foi um bom setembro. Um setembro que anunciou a todos o direito à autonomia. Imaginando que temos direito também ao medo que ela nos traz, mas nunca à recusa dela. Porque essa é uma condição do exercício da democracia. E a democracia viverá mal sem uma escola forte. Convidava todos, sobretudo, e hoje a ideia é, sobretudo, conversar com os diretores de centros de formação, convidava todos a ajudar a fazer o seu próprio caminho, a partir das redes dos caminhos dos outros. Não entendendo nos outros o inferno. Nisto, Sartre afasta-se de mim. Não é verdade que os outros são o inferno. Os outros podem ser esta possibilidade, sobretudo se for à volta da mesa, do encontro, da amizade. Redes. Redes entre centros de formação, redes entre escolas, redes entre amigos, descobrindo novos amigos, porque esta é uma das obrigações de um projeto novo desta natureza. Singularidade nas respostas, originalidade na forma de enfrentar o problema, com coerência nós, os professores, nós, os adultos da escola, fazermos aquilo que propomos aos nossos alunos, sempre em práticas de colaboração. É um projeto urgente, porque a Europa precisa disto desesperadamente, o mundo também. Não é possível que a escola, uma das melhores ferramentas da democracia, em meu entender, possa ficar aliada de todos os ismos que têm atropelado a Europa. Racismo, xenofobias, viragens à extrema-direita, que afastam as pessoas uns dos outros. Numa contradição incrível com o que é este mundo global. Num tempo em que estamos unidos pela informação ao segundo do que está a acontecer na Síria, a escola precisa de, com clareza, dizer aos seus alunos que não é natural deixar um barco à espera 3 semanas no mar. Não é natural a injustiça, não é natural a fome, não é natural a guerra, não são naturais as desigualdades. E a escola é chamada a um exercício, a uma estratégia nacional de cidadania a partir da oportunidade científica, disciplinar de cada um de nós. Trata-se de devolver à física, à filosofia, ao inglês, aquilo que de verdade é central neles, ajudar a pensar uma pessoa. É um bom tempo, aproveitem. Muito obrigada. Obrigado, Ariana. A Ariana chamou para aqui o Sartre, primeiro por causa da condenação à liberdade, porque esse é um pensamento sartreano. A formulação dele é: o homem é um ser condenado à liberdade. Ela puxou isso para o gancho da escola, a escola condenada à liberdade, bela condenação, e que não seja com pena suspensa, né? Que a escola fique suspensa do que gira à volta, não se feche, não seja um bunker, não haja orelhas de burro nem cantos, mas que não seja apenas suspensa, que seja mesmo condenação efetiva. Perpétua também não. Podemos querer fazer outra coisa depois, mais adiante. Não estas. A mudança pode ter ficado sentada em cima do próprio rabo e precisar de outra mudança. Algo que muda a mudança, entretanto, instalada em alguma coisa mais parada. Fizeste bem em dar essa sacudida lá aqui à classe a que eu pertenço, porque nós vamos muito atrás da espuma, da pequena história, do que faz subir audiências. Lá está, trazer mais likes para as componentes online da informação, que hoje são muito sedutoras, até para as direções editoriais, antes de mais. Estão muito preocupados em o que é que aparece na montra eletrónica. Falo-te da rádio, que é o que me interessa, que é a minha casa. Somos poucos nas redações, cada vez menos, e cada vez menos bem preparados, e vamos muitas vezes a escolas e a outros lugares, não por
porque se passa lá alguma coisa, e passa-se lá tanta coisa, mas porque vai lá um ministro, ou vai lá um Presidente da República. E não vamos para tratar daquilo que o próprio ministro vai muitas vezes tratar com boas intenções, das quais também a nossa vida está cheia. Mas o que os meus colegas querem sacar desse ministro, ou desse Presidente, ou desse Diretor-Geral, é uma resposta à política corrente, à agenda, à espuma dos dias. Uma reação à boca de um tipo da oposição, se for o caso do ministro, ou se for um líder da oposição que vá à escola, uma reação ao que o ministro anunciou ontem. E obtida essa declaração, meia bola e força, volta-se à base, porque há pouca gente nas redações e é preciso fazer mais outra coisa qualquer. E todos trazem a mesma frase, porque essa frase já decorre de alguma coisa que o interpelado imaginou que lhe iam perguntar, e ele já vai preparado para deixar o soundbite e segue a vida dele. E ficamos todos muito contentinhos com essa fasquia baixa em que nos afundamos. Não é? Pensamos ao nível dos calcanhares. Não é? E não puxamos a fasquia para cima. Isso é tramado. Todos nós. E ruído à volta da escola, que nós possamos agora, do lado em que me situo, exercer o uso da ferramenta que nos permite fazer um crivo sobre o que é e não é notícia, e espreitar lá para dentro. Eu posso cometer uma indiscrição feliz. Perguntei à Ariana lá fora pela mãe e pelo pai, e soube que a mãe dela, com 86 anos, vai todos os dias que carro é o dela? Um pequenino smart. Um pequenino smart, que é uma redundância, um pequenino smart. Um smartzinho vai aos 86 anos dar aulas a imigrantes, aulas de português a imigrantes. E eu perguntei-lhe imediatamente se posso contratar a mãe dela para pôr um repórter a contar esta história. Porque é possível levar estas histórias à montra, e estas é que são as histórias que a montra pede. Mas amanhã vou fazer eu um disparate semelhante a esse. Enfim, com alguma decência, formal que seja, mas vou ter tanta pressa no modo como faço, porque agora estamos condenados também ao formato, esta arrumação muito, muito previsível das coisas, muito cheia de formatozinhos, smart formatos. Vamos inventar uma palavra à volta disso, Jonas, formato e smart. De preferência mais inglesa que portuguesa, porque é o que se usa agora também. Há um linguajar muito técnico que nos afasta da nossa raiz, cada vez mais. Mas amanhã vou eu próprio ceder à tentação de ouvir um dirigente escolar, ou um sindicalista, ou um secretário de Estado, para resolver um problema que tem a ver com uma reivindicação da vossa classe. E esse grande magma de problemas que ali está ao lado, escapa-nos porque a malha é muito apertada, e tem de caber tudo em 10 minutos, vá lá, em 15, para poder entrar depois a publicidade e entrar a outra rubrica que é patrocinada, e pronto, por aí fora. Este é o problema. O que a Ariana nos disse, no fundo, é que esgadanhemos, e eu estava a ouvi-la e a pensar num poeta que amo muito, que às vezes naqueles arrobos de excesso me atrevia a dizer muitas vezes que era o maior poeta em língua portuguesa vivo, agora já faleceu, portanto agora já está lá na arca dos outros falecidos, que é o Manuel de Barros, o brasileiro, que dizia, é preciso, e ele remetia para a escola, também nesse caso, é preciso aprender a errar bem. Portanto, fazer com urgência, sem pressa, para podermos errar bem. Muito obrigado. Eu agora não sei se chamo o José Vítor Pedroso ou o Filipe Lima, porque devo seguir esta ordem. O que é que está aí na calha? Eu perguntei se era pela ordem do programa. Nesse caso é José Vítor Pedroso que fala agora. Muito bem. Não? Pode, sim, exatamente. Filipe Lima. O Filipe Lima há aqui um problema. Eu vou aqui à procura das minhas notas. É a primeira vez que eu não o acordo às 7 da manhã. Geralmente costumas ligar-lhe às 7 da manhã. Lá está, para lhe roubar o tal soundbite. Não é? Mas ele traz-nos sempre alguma coisa que não é exatamente o soundbite. E isso justifica que acordemos mais cedo, que madruguemos ambos. Muito obrigado. A voz institucional do Filipe Lima é só institucional no sentido em que ele é o coordenador de uma série de outros seus pares. Ele fala em nome deles. Mas ele surge no conteúdo da sua intervenção na Rádio Onde Trabalho e em muitos outros lugares como alguém que, estando num patamar para-institucional, se posso dizer assim, coloca problemas. Mais do que dar resposta, coloca problemas. É um pouco que no meu ofício nós associamos à ideia de pergunta feliz. É a pergunta que procura uma resposta que ela própria pergunta ainda. Quando eu o interpelo ainda em sonados ambos,
eu sei que ele me vai dar uma resposta que ajuda a perguntar de novo. Flint Lima, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar numa mesa coordenada por uma pessoa que nós ouvimos pela rádio todos os dias, normalmente no carro, a caminho da escola, no meu caso, Fernando Alves. É um prazer estar consigo. Considero um jornalista muito sério e uma pessoa que eu gosto de ouvir nos noticiários e nos programas que faz na TSF. Também queria cumprimentar os meus colegas de painel. Tenho por todos grande apreço, muito em especial pela doutora Ariana Cosme, que já conheço também há alguns anos, não tantos quanto o Fernando Alves, mas há alguns anos, e a todos os colegas aqui presentes. Queria agradecer ao colega João Sousa ter-me convidado para estar aqui hoje de manhã, e é um prazer. O 14º Congresso Nacional de Centros de Formação da Associação de Escolas, na minha opinião, é rico, ou está a ser rico, nas temáticas propostas, nos oradores convidados, dos quais eu me excluo, nas experiências e apresentações partilhadas, na qualidade e quantidade dos participantes, no espaço onde decorre, com a presença, e é bom sublinhar isto, ontem, dos dois senhores, senhora também, secretários de Estado, que deram valor àquilo que hoje estamos aqui a viver. Socorrendo de algumas opiniões públicas e publicadas da minha autoria, eu quero falar de uma temática que eu acho muito pertinente. Tem a ver com o tal 54, ou então a chamada educação inclusiva. A educação é uma das áreas mais complexas da sociedade e também da ação dos nossos governantes. As suas múltiplas facetas obrigam os profissionais a ter preparação adequada, que muitas vezes não se adquire com a licenciatura, mas em formação contínua, até porque as alterações são uma constante. A atividade dos Centros de Formação da Associação de Escolas reveste importância focal na programação e desenvolvimento de iniciativas dirigidas quer aos professores, quer ao pessoal não docente, independentemente da área do saber. Congratulo-me, por isso, com a atribuição pelo Ministério da Educação de um assessor a cada centro de formação, indício da importância destas instituições, proporcionando aos 91 diretores, para além do apoio inerente, a partilha do excelente trabalho que solitariamente desenvolvem. Considero que, em termos genéricos, a escola responde à diferença de forma empenhada e profissional, fazendo um trabalho notável, igualmente no âmbito da educação especial. Mérito dos professores, dos técnicos e dos assistentes operacionais, que se entregam em pleno para dar a melhor resposta a quem apresenta limitações significativas de caráter permanente, que resultam em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social. Citei. No entanto, facilmente se percebia que as respostas ao abrigo do Decreto-Lei 3 de 2008 não conseguiam enquadrar todos os alunos que apresentavam dificuldades no seu processo de aprendizagem, porque a lógica da resposta apenas servia a alguns, rigidamente tipificados e categorizados, e mesmo assim, todos os anos assistia-se ao aumento exponencial, porventura descontrolado, da elegibilidade de alunos na ordem dos milhares, em contraciclo com a diminuição do número global de discentes. Percepciona-se que o modelo assistencialista não resulta numa escola que não quer permitir que nenhum aluno seja deixado para trás, pela assunção de que todos aprendem, participando de forma ativa para progredir na obtenção de sucesso educativo. Deste modo, em articulação com os contributos e princípios orientadores do Programa de Autonomia e Flexibilidade Curricular, temos aqui a mãe, perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, entre outros, emergiu o tal Decreto-Lei 54 de 2018, de 6 de julho, normativo referente à educação inclusiva.
o novo paradigma da escola inclusiva fez salientar um problema permanente: escassez de recursos humanos. Neste momento, os professores anseiam pela chegada às escolas de mais professores de educação especial, de mais funcionários habilitados para acompanhar os alunos e técnicos especializados. É crucial dotar as escolas de mais profissionais nesta área. Não obstante os constrangimentos que não se situam só ao nível dos recursos humanos, mas também materiais e físicos, os alunos que se encontravam ao abrigo do Decreto-Lei 3 de 2008, Diploma da Educação Especial, sentiam-se bem acolhidos na escola, participando com os seus pares no acesso à aprendizagem. Os pais expressaram frequentemente a sua confiança e agrado pela qualidade do ensino prestado aos seus filhos, por excelentes profissionais, quer docentes, quer não docentes. Sendo ainda prematuro avaliar o diploma da escola inclusiva, estou convencido que o grau de satisfação será superior ao do passado. Assim, a tutela apoia efetivamente quem está diariamente no terreno. Conceder efetiva autonomia às escolas será também crucial para o sucesso da escola inclusiva. Questiono se estes níveis de satisfação se verificam tratando-se do ensino superior, onde a inclusão raramente é discutida ou debatida, julgando-se um problema exclusivo do ensino que o antecede. Importaria perceber os motivos que levaram 231 estudantes, 231 alunos do ensino superior, portadores de deficiência, a abandonarem as faculdades, as universidades, as escolas superiores de educação, de acordo com o relatório referente aos principais resultados do inquérito às necessidades educativas especiais no ensino superior do ano passado, publicado pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência. As ideias que a seguir explano merecem a atenção das escolas e, em particular, da sociedade, que não se pode aliar às dificuldades vividas pelos seus cidadãos. Surpreendentemente, não é a escola a andar a reboque da sociedade, tendo esta ainda um longo caminho a percorrer, ficando muito a dever ao trabalho que nesta área as nossas escolas já desenvolvem e muito bem. Refiro-me em concreto aos alunos com adaptações curriculares significativas, nomeadamente aos que apresentam problemas graves de saúde física e mental que comprometem a sua funcionalidade. E neste caso concreto, destaco duas questões que merecem ser analisadas: as pausas letivas e a pós-escolaridade obrigatória. No que respeita às primeiras, às pausas letivas, sobretudo às tradicionais férias grandes, deitam muito a perder, pois estes discentes, estes alunos, são considerados pela sociedade especiais só em tempo de aulas, lamentavelmente. Realizando as suas aprendizagens com base num trabalho alicerçado na estruturação e na consistência da intervenção, nas repetições e na persistência, como se entende a ausência das terapias e outras valências a quando da interrupção das atividades letivas? Alguém beneficia com a paragem destes alunos entre junho e outubro? Os professores e terapeutas que com eles trabalham dizem-nos que, para além de não progredirem, muitas destas crianças e jovens revelam regressões, bem como episódios de desestruturação emocional, desperdiçando o trabalho efetuado pelas escolas, cujo valor é inestimável. Talvez por isso, em Vila Nova de Gaia, a Câmara Municipal lançou o projeto Gaia Aprende Mais e de inclusão, após ter no terreno atividades para todas as crianças, quer no período não letivo, ao início do dia e no final do dia, quer nas pausas, incluindo as férias de verão. É um exemplo muito feliz da sensibilidade e preocupação com os alunos, mas também com os cidadãos a tempo inteiro, a quem, mais que ninguém,
a inoperância decorrente da paragem forçada é prejudicial ao seu bem-estar e desenvolvimento físico, emocional e intelectual. Numa segunda instância, a preocupação destes pais é mais profunda e complexa, sobretudo para aqueles cujos filhos frequentam unidades especializadas existentes em algumas escolas públicas, com a extinta medida do currículo específico individual. Se é certo que até aos 18 anos estes alunos estão integrados no Ministério da Educação, a partir daquela idade passam para a alçada de outro Ministério, o Ministério do Trabalho e Segurança Social, ou então de Ministério nenhum. O grande problema desta franja de alunos é a sua colocação numa instituição de educação especial, depois de atingirem a maioridade, ou, em alternativa, a obtenção de uma resposta da rede escolar num agrupamento ou numa escola do ensino secundário para aí prolongarem o percurso educativo até aos 20 anos. O dinheiro bem investido pelo Governo através do Ministério da Educação poderá ser desperdiçado quando estes jovens cidadãos do mundo atingem os 18 ou os 20 anos. Tendo sorte, fazem a transição para o Ministério do Trabalho e de Segurança Social, ingressando numa instituição, se a fortuna não lhes sorrir, ficam tutelados pelo novo Ministério, o Ministério da Casa. Para alguns deles, infelizmente, o primeiro dia do resto das suas vidas. Ou seja, muitos, chegados à maioridade, são obrigados a deixar a escola, onde obtiveram progressos visíveis e ficam confinados a um lugar que, apesar de normalizado no século passado, afigura-se criminoso no presente, a casa. E o Estado, não se pode aliar deste enorme drama de todos os envolvidos, especialmente dos pais, nem enterrar a cabeça na areia, como tem acontecido até agora, pois muito pouco tem sido feito. Na verdade, é sabido que a necessidade de vagas para estes cidadãos, após os 18 anos, é imensa, sendo mais aqueles que permanecem em casa do que os que ingressam e passam a frequentar as instituições de educação especial, que deveriam conseguir responder a todos. Por isso, há que fazer um esforço para dar a estes jovens uma resposta efetiva, não sendo abandonados por quem tem a obrigação de lhes proporcionar um futuro condigno. O Estado, tem desprezado a realidade e a sociedade a subir para o lado, ainda pouco sensibilizados para as reais necessidades destes jovens e também a dos seus pais, eternos encarregados de educação, cuidadores que desesperam face à incerteza que equacionam o amanhã, que lhes apresenta perspectivas desoladoras e cruéis, pois a impossibilidade de frequentarem uma instituição especializada é o drama imerecido. Será pedir muito aos nossos governantes que acautelem o futuro destas pessoas? Continuaremos a ser indiferentes à diferença? Quem lucra com a criação de barreiras à inclusão? Enquanto o acesso destes jovens a estes locais, após a maioridade, estiver condicionado por um qualquer número de cláusulas, os nossos políticos não podem dormir descansados. Mas nós também não. Queria dar os parabéns aos centros de formação das associação de escolas, aos seus diretores, às suas comissões pedagógicas, ao pessoal não docente que os apoia, pelo trabalho fantástico desenvolvido em favor dos docentes e dos não docentes, com reflexos muito positivos sentidos no processo ensino-aprendizagem. O vosso trabalho é reconhecido por todas as comunidades educativas. Muito obrigado.
Ok. Este morreu. Obrigado, Filipe Lima. O Filipe Lima lida todos os dias com as dificuldades de gestão de recursos do sistema educativo. Veio falar-nos de inclusão e eu lembro-me de que há coisa de um mês o ter ouvido falar deste tema e anotei aqui, este tema, educação inclusiva, anotei aqui uma expressão dele. Ele sublinhava que todos os alunos estão debaixo da educação inclusiva e que, nesse aspecto, as escolas teriam urgentemente de mudar de chip. Foi isso inicial que nos veio dizer aqui de novo. Bom, agora passo a palavra a José Vítor Pedroso, que é sociólogo, diretor-geral de Educação, tem coordenado vários projetos nacionais e europeus na área da utilização educativa das TIC, é um homem muito ligado à inovação tecnológica, no quadro geral da educação, e à produção até de vídeos para professores, não sei se vai falar disso na sua intervenção de hoje, de vídeos para professores, vai falar-nos no essencial de aprendizagens essenciais. Vamos ouvi-lo. Muito bom dia a todos e a todas, muitas diretoras de centros de formação, cumprimento especial. Cumprimentar esta mesa extraordinária, esta voz que nos acorda todos os dias de manhã e que muitas vezes nos faz pensar durante o resto do dia, ficamos com aquelas palavras que se vão, com aquelas ideias que se vão repercutindo ao longo do ano, ao longo do dia, e cumprimentar o Flinto, que é também uma voz forte, quando nos traz para cá, para este debate, a questão da inclusão. É preciso lembrar que Portugal é o segundo país do mundo em que os alunos estão mais incluídos na escola e apesar destes bons resultados, ainda queremos fazer melhor e é esta insatisfação que trazemos dentro de nós, que nos faz sempre querer melhor. E o Filipe traz muito aqui a preocupação do após-escola. De facto, nós, as escolas, os diretores, todos nós, nas escolas, tratamos bem dos nossos meninos e meninas, mas preocupa-nos o a seguir à escola. E claro que há sempre possibilidade de melhorar e este constante insatisfação, que nos move e que nos traz aqui e aos diretores e a todos nós. Eu fui convidado para falar sobre aprendizagens essenciais. É claro que é um tema bastante que me sinto muito apertado só para falar de aprendizagens essenciais. A minha colega Maria João Horta também estava prevista estar aqui hoje. Ela foi para Rio Tinto, que está lá a acontecer outro evento. E, portanto, já fiquei com um bocadinho mais de espaço, que posso falar de perfil e de aprendizagens essenciais. Mas a questão da mudança, que aqui foi lançado tanto pela Ariana como pelo Fernando na introdução, é de facto desafiadora. E aqui é perceber que as mudanças no século XXI não são as mesmas mudanças que eram do 18, 19 e 20 e que o que está a acontecer neste momento nas escolas, e começou a acontecer no ano passado, é uma mudança diferente. Em primeiro lugar, não é uma mudança pedocreta, apesar de terem saído os 54, 55, as mudanças fazem-se constantemente dentro de cada escola e esta grande mudança de adaptação do dia-a-dia das escolas, do aprender e ensinar nas escolas, faz-se sobretudo a partir das escolas. E há o entendimento no Ministério da Educação que não é por decreto que esta mudança vai acontecer. Esta mudança vai acontecer dentro de cada escola e dentro de cada um de nós e dentro de cada um dos diretores e dentro de cada um dos professores e dentro do próprio Ministério. E, portanto, dado que é uma mudança que não estamos habituados, é uma mudança que quem chega, e há alguns diretores de centros de formação que estão a chegar a esta mudança que começou na prática dentro das escolas do ano passado, podem estranhar. Em primeiro lugar, esta mudança tem que começar dentro de nós, é de queremos fazer diferente e de queremos participar de uma forma diferente. O Ministério da Educação aqui o que fez foi, têm liberdade. Esta autonomia de que se reduz até 25%, nós temos outras escolas a que dissemos têm autonomia a 100%. Como sabem, há neste momento 7 escolas que nós chamamos de escolas
de inovação pedagógica, que têm 100% de autonomia. Façam o que quiserem, organizem-se da forma que eu vou usando o termo da Ariana, em que os alunos sejam mais felizes, aprendam mais, estejam mais empenhados, não haja abandono, a escola seja um espaço de verdadeira aprendizagem. E é esta mudança que nós começámos a realizar no Ministério da Educação antes de começar a chegar às escolas, e foi a maneira de estar com as escolas. Uma maneira de estar que é, vocês estão, eu costumo usar aqui um termo um pouco belicista, na frente de batalha, nós estamos aqui para vos apoiar. E por isso este processo que foi implementado de trabalho com as escolas é que este ano quisemos trazer também os centros de formação. Um trabalho de que cabe a cada uma escola escolher o seu caminho dentro desta autonomia. A palavra autonomia e flexibilidade, a flexibilidade é que há flexibilidade, isto é, a escola pode escolher o seu caminho dentro de um determinado enquadramento, mas que é possível experimentar novas formas, que não há receitas que funcionem vindas de Lisboa, vindas do Porto, vindas de qualquer sítio, que se chega àquele local, àquela comunidade, àqueles professores, àquele centro de formação, e é esta a receita, é assim que têm que fazer. Não, a perspectiva é diferente. A perspectiva é: façam, podem fazer, têm autonomia, precisam de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. É apenas este. Claro que isto implica mudar muito quem trabalha no Ministério da Educação, implica uma postura diferente na relação com a escola, mas também implica quem está na escola perceber que não vai receber receitas, que a autonomia nasce na escola. A mudança... reparem, se agora vem este governo, faz o decreto, muda tudo, a seguir vem outro governo de outra cor diferente, faz outro decreto, muda tudo. Se a mudança nascer da escola não muda, é uma mudança que está lá, está instalada, e é isso que se pretende. Claro que isto vai implicar velocidades diferentes, claro que vai, claro que isto, mas é essa que é a autonomia, é essa que é a possibilidade da escola de escolher. Quando se diz uma autonomia até 25%, a outros diz que é até 100%. Mesmo aos que se diz que foi até 25%, dizem, mas se quiserem mais, peçam mais. E é esta forma de estar, de atuar, de trabalhar, que aqui perante os diretores dos centros de formação, os seus assessores, os muitos que aqui estão, que eu peço para pensarem que têm que atuar de uma forma diferente, porque nós não estamos aqui para vos vir dizer como é que... Se calhar estão à espera. Muitos diretores dizem, mas digam-me lá o que é que eu faço. Quantos é que me abordaram aqui hoje de manhã e dizem assim, mas não sabemos o que é que havemos de fazer? Façam. Falem com as escolas. Estejam com as escolas. Ajudem as escolas. Será que não há nada para fazer? Nós também estamos, nós já lá estamos desde o ano passado, nós já começámos a trabalhar assim o ano passado, que foi, e temos aqui o Felinto, que é testemunha, era uma das escolas de autonomia, o grande contentamento, e a Ariana esteve em muitas escolas, e portanto também conhece isto, o Felinto estava lá todos os dias, a Ariana vai muito às escolas, que é a grande, e eu vou ousar dizer, a grande felicidade com que as escolas que o ano passado estiveram no projeto chegaram ao fim do ano e estavam. Porquê? Porque tinham experimentado, tinham tido medo, tinham ousado, tinham errado, tinham voltado atrás porque há decisões que não tinham sido bem tomadas. Quando se muda, erra-se. A única forma de não se errar é ficar sentadinho e não fazer nada e repetir, e repetir, e repetir. Portanto, aos centros de formação eu também diria, vão ter que errar, nem tudo vai correr bem. Nem tudo vai correr bem. Mas o que é que temos que fazer? Temos que partilhar. E a questão das redes é fundamental. Temos que partilhar os erros, temos que partilhar as vitórias, temos que perceber que é preciso partilhar, é preciso criar redes, é preciso as pessoas... Quando se fala de formação, a formação mais efetiva é a partilha, a criação de redes, as pessoas trabalharem em equipa. Eu costumo dizer, e um pouco radical, que não façam mais nada, comecem a trabalhar em equipa, vou ver que o resto acontece.
Não façam mais nada. Não mudem nada. A única coisa que têm que mudar é começar a trabalhar a equipa. Os professores, trabalhar a equipa. Isto de o professor trabalhar sozinho e de vez em quando falar com os outros, só na educação. Quase mais ninguém trabalha sozinho hoje em dia. Eu não trabalho sozinho, tenho uma equipa, os diretores trabalham a equipa. O professor não pode trabalhar e de vez em quando se reúne-se com os professores de geografia, se ele for um professor de geografia, reúne com os professores do seu departamento que não trabalham com o mesmo aluno, com os mesmos alunos. Portanto, a questão das equipas e das equipas pedagógicas, de se o professor tem um problema, o problema não é seu, o problema é daquela equipa, e é aquela equipa em conjunto que vai tentar ajudar aquele aluno que está a ter excesso, está à beira do abandono, está indisciplinado, etc. E pronto, eu agora vou-vos falar um bocadinho de aprendizagens essenciais, vou tentar ser rápido. Peço ao Fernando que eu perco mais vezes com o tempo. Isto disseram-me que eu tinha que ligar. Isto já abana. É este. Primeira questão que já aqui foi falada. Estamos numa sociedade, e isto é só um slide rápido para perceber, estamos numa sociedade em rapidíssima mudança. Nada é como é. E para nós é difícil. Não é? Para nós é difícil. Vivemos numa sociedade, por um lado, que está numa velocidade, numa mudança nos likes e dos não likes, em que a rádio muda, tudo muda. Também muda a educação, também mudam os nossos clientes diretos, os alunos, são diferentes, não são os mesmos, e a escola tem que mudar. Esta forma e eu aqui quero dizer, há muito a ideia de é preciso estabilidade. É preciso estabilidade. Toda a gente ouve falar nisto. É preciso estabilidade na educação. Estabilidade, mas o que é que significa estabilidade? Perante uma sociedade assim, é preciso estabilidade? Não, é preciso mudança, é preciso adaptação, é preciso perceber que os alunos são diferentes, que a ciência é diferente, que as neurociências estão aí, que se percebe que os alunos já se percebe mais, já se chegou a mais. Portanto, estabilidade sim, mas uma estabilidade no sentido de uma estabilidade de adaptação. A estabilidade neste momento no mundo de mudança é ir mudando à medida que é necessário. E portanto, é aqui que eu gostava de... É para isso que eu pus aqui este slide. E agora isto deixou de funcionar. E é aqui que eu peço apoio Exatamente, não há nada a comilar com o dedo. A escola, o professor Labrinho Lúcio dizia ontem, e já diz outras vezes, que a escola pública portuguesa é dos sistemas que melhor se portaram ao longo da democracia, que mais evoluíram, que mais qualidade neste momento apresentam. A escola pública é produto da democracia, é o mostruário da democracia, é o de bom os portugueses conseguiram fazer nestes últimos 40 anos, que esta geração, que aqui está, conseguiu produzir. E nós, como profissionais da educação, devemos estar felizes e contentes e orgulhosos por isso. Fala-se muito da depressão dos professores, etc., mas há aqui um sinal muito positivo que é a escola pública portuguesa. Contudo, em qualquer análise SWOT e aquelas coisas que basicamente qualquer pessoa aprende a fazer, há sempre fragilidades e há sempre campos de melhoria. E eu diria que em 2014, quando este governo entra e quando se pensa, que se reflete o que é que se vai fazer, que havia alguns sinais, eu diria que se calhar consensuais, haverá pessoas que acham que sim, outros que não, mas que eu escrevi ali programas demasiado extensos. Toda a gente dizia isto. Todos os professores, todos os alunos, os pais, era unânime que havia a questão dos programas demasiado extensos. E dado que eu vou falar, e é para aí que eu estou a caminhar para as aprendizagens essenciais, vou-me focar nisto. As aprendizagens essenciais é também resultado da necessidade de resolver este problema dos programas demasiado extensos, além de outras questões.
Tem aqui outras, talvez quando se fala de democracia, dizer o insucesso, o abandono, os principais preditores eram os fatores socioeconómicos. Isto é, quando queremos democracia, mas percebemos que quem tem sucesso são os pobres e aqueles que os pais não têm habilitações académicas. E as mães, sobretudo as mães, não têm habilitações académicas. Isso, portanto, era qualquer coisa que nos desafia do ponto de vista de injustiça ou de justiça que é necessário colocar no sistema. Tem que ser aí com... Pronto, perante este diagnóstico, estas necessidades de melhoria, o que foi feito nos últimos 3 anos, portanto, nós chegamos ao ano da implementação destas mudanças, foi, eu diria, o perfil dos alunos, em que, por exemplo, quando se fala de sucesso, mas o que é isto de sucesso, não é? O que é o sucesso? Eu depois ali no final falo de novo disto, mas o sucesso é, neste momento, nós sabemos o que é que deverá ser o sucesso. É que todos os alunos consigam chegar àquele perfil, o mais próximo possível do perfil. O que é que nós andamos a fazer na escola com aqueles alunos? Andamos a trabalhar, sobretudo, para que eles, no final de 12 anos de escolaridade obrigatória, tenham aquelas características, tenham aquelas competências, tenham aqueles conhecimentos, etc. O projeto de autonomia e flexibilidade, que o ano passado fizemos o piloto e neste ano estamos a implementar, a questão da educação inclusiva, a questão das aprendizagens essenciais e a Estratégia Nacional para a Cidadania, que resulta também do perfil. Eu diria que todo este edifício, todo este trabalho, resulta de um primeiro trabalho que foi o perfil do aluno. Eu não vou falar do perfil, eu penso que já ouviram muito falar, poderíamos continuar a falar, é sempre bom, mas de facto é este o documento que orienta o resto da atividade. É para este tipo de aluno, é para este tipo de competências que o trabalho é realizado. Bem, aprendizagens essenciais. Resulta de programas demasiado extensos. O resultado destes programas demasiado extensos era, e todos, maioritariamente, todos foram professores, sabem que afligia tanto os professores que, perante programas extensíssimos, muitas vezes o que acontecia era que era uma correria sobre aqueles extensíssimos programas, quantidade enorme de conteúdos, e o que não permitia explorar de outra forma os vários conteúdos existentes nos programas. Portanto, ao definirmos aprendizagens essenciais, pretende-se também dizer que vamos, dentro dos programas atualmente existentes, definir quais são aqueles pontos que, obrigatoriamente, todos os alunos devem tratar, devem aprender, devem trabalhar entre eles, etc. E, portanto, estas aprendizagens essenciais não dizem vamos mudar os programas, agora vai mudar tudo, nós mantemos os programas, e como sabem, os programas não se podem alterar, só se podem alterar de 6 em 6 anos, portanto, os programas atuais não se podiam alterar, mas vamos definir dentro dos atuais programas, das atuais metas que também, como sabem, também existiam, vamos definir o que é essencial, o que é que todos têm que saber, o que é que todos têm que trabalhar. E, nesse essencial, vamos trabalhar de uma forma diferente, de uma forma mais aprofundada e de uma forma mais consistente e de uma forma mais contextualizada e permitindo que libertar tempo para que os alunos possam fazer trabalho experimental, possam utilizar outras metodologias, possam utilizar as tecnologias da adequação das tecnologias. E quando eu trabalhava com as tecnologias, os professores diziam não podemos utilizar as tecnologias porque os programas são muito grandes e não temos tempo. Portanto, as aprendizagens essenciais pretendem libertar tempo de um conjunto de programas extensíssimos que não permitiram isso. É preciso dizer também que a metodologia que foi adotada para definir estas aprendizagens essenciais foi feito, nós pensámos, mas quem é que sabe melhor o que é essencial, o que é que não é essencial, como é que deve ser trabalhado. E, portanto, optou-se, eu acho que
Optou-se... As aprendizagens essenciais têm duas características muito engraçadas, só para dizendo assim. Foram feitas pelos professores. Convidaram-se as associações profissionais de português, história, todas, são 40, disseram que são 30 e muitas, quase 40, todas as associações profissionais para fazerem este trabalho. Claro que apoiadas pela academia, por professoras universitárias, mas foram feitos pelos professores. E o trabalho das especialistas, que nós costumamos dizer a brincar, as curriculistas, foi muito de tentar depois harmonizar o produto final. E estas aprendizagens essenciais foram feitas pelos próprios professores. Foram colocadas à discussão pública amplamente. E o que neste momento existe é esse resultado de aprendizagens essenciais foram feitas pelos professores e que foram discutidas e que nós temos a certeza, e o despacho que as homologa diz isso, que terão que ser melhoradas. Não é um documento fechado no sentido nunca mais lá vamos voltar e está resolvido. A outra característica é fizemos isto durante um ano para todas as disciplinas de todos os anos letivos existentes no sistema educativo. Portanto, imaginem o que foi. Imaginem o que foi o trabalho que aqui está. Mas é o trabalho de centenas de pessoas. A maioria das associações profissionais levaram o seu trabalho aos seus associados para recolherem. Portanto, está aqui o trabalho de muita gente. Eu vou pedir ao colega que me mude o slide. Quase que apetece apontar para si. Peço desculpa. Já está? Pois está. É isso mesmo. É fundamental também, eu sublinho este último parágrafo aqui em baixo, que não é apenas cortar. E o que é aqui dito é o seguinte, neste sentido, o menos, a diminuição, nós falávamos da obesidade curricular, no sentido que, ao longo dos anos, à medida que os governos e que o tempo passa e que a ciência passa, os currículos vão aumentando, porque a lógica é vamos pondo mais isto, mas depois não tiramos nada. E, portanto, ao longo dos anos, os currículos têm vindo a aumentar. Mas, neste sentido, o menos, ruptura do modo quantitativo enciclopédico, passa a mais, no sentido qualitativo. Ganhos qualitativos de solidez, uso, aprofundamento de conhecimento. Portanto, o objetivo não é vamos dar menos, não, vamos dar mais, porque o que damos de uma forma diferente, mais aprofundada, com mais possibilidade do aluno explorar os vários temas. Eu não vou falar muito mais, porque já sei que estou a ficar próximo do meu tempo, de certeza, mas este slide isto é o slide, daqueles slides que nós aprendemos que não se deve fazer. Mas eu ainda tentei tirar aqui umas frases, mas não consegui. Ia tirar, e isto é sobretudo para vos passar. Mas o que é que isto significa dentro do dia-a-dia, dentro da sala de aula? Como é que o professor vai trabalhar de uma forma diferente com os seus alunos? Que consequências tem agora que existe um perfil? Como é que trabalhamos aquelas competências? Como é que trabalhamos a competência colaborativa, a criatividade, o espírito crítico, a resolução de problemas? Isto não há disciplina resolução de problemas. Não há, e nós estamos habituados a disciplinas, a caixinhas, a trabalharmos todos, cada um na sua caixinha, e depois as caixinhas vão-se acumulando. Agora, quando se diz que o aluno, se queremos preparar um aluno para os tempos atuais, temos que o aluno tem que ter a competência tal e tal, não temos disciplinas. E é esta dificuldade de não vamos criar a disciplina resolução de problemas, nem a disciplina trabalho colaborativo, que implica a mudança. Eu diria que a grande mudança das escolas, que não vem no Decreto-Lei 55, que não vem eu dizia isso para a Neuza, a gente está-se borrifando para os 25%. Peço desculpem ser alguém do diretor-geral a dizer isto, não devia dizer, mas a gente está-se borrifando para os 25%. O que é difícil é isto. O que vai desafiar a escola é isto.
como é que se trabalham estas competências que não estamos habituados a trabalhar e como é que avaliamos. Então, e o que é um aluno de 5 a trabalho criativo? E a espírito colaborativo? Ou aquelas competências, aquelas soft skills que todos nós conhecemos? Como é que se trabalha, como é que se avalia este tipo de competências destes alunos que queremos produzir? E isto é um desafio para os centros de formação. Ninguém sabe. Estamos a experimentar. Não há receitas, não vamos copiar aos franceses e aos espanhóis. É por isso que a Ariana diz que Portugal está à frente. É por isso que tem... Portanto, vamos numa lógica racional. É verdade ou não é verdade que temos de trabalhar estas competências para os nossos alunos? Eu outro dia fazia as contas, os nossos alunos, a esperança de vida dos alunos que este ano entraram no primeiro ciclo é 2100. Estes lindos vão acabar o 12º ano em 2030, passados 5 ou 6 anos estão a entrar no mercado de trabalho, mais para estarem em plena produção será 2045, portanto, irão morrer mais ou menos em 2100. Esperemos que haja alguns que entrem no próximo século. E, portanto, há que desenvolver outro tipo de competências. Como é que vamos trabalhar essas competências? Como é que vamos avaliá-las? Como é que vamos, etc, etc. E esse foi uma das grandes necessidades de formação detectadas. Se calhar vocês diziam, já sei. Pois é, todos nós já sabemos, mas é mais grave do que aquilo que pensamos. Bem, isto o último slide é dedicado ao professor Labrinho Lúcio. Eu sou um fã, é um dos meus gurus, se assim se pode dizer. O que é isto do sucesso? O que é isto de trabalharmos para o sucesso? O que é isto? O que é o vosso sucesso como diretores de centros de formação? Como é que vocês deveriam ser avaliados? Se eu mandasse nisto tudo, como dizia o outro, como é que eu vos avaliava? Pelo sucesso dos vossos alunos, pelo sucesso dos alunos das vossas escolas, pela felicidade dos professores que trabalham nas vossas escolas, pela capacidade de trabalho em equipa das escolas, pelo trabalho em rede que as escolas realizassem, mas sobretudo que pudéssemos levar todos os alunos do 54, do 53, do 52, de todos os 50 ao sucesso. Aproveitar ao máximo a potencialidade de cada um e transformar um país feliz, com cidadãos felizes e com alunos felizes. Obrigado. Muito obrigado. Eu estava a ouvir o José Vítor Pedroso e de repente a minha cabeça voou para ontem de manhã, quando fiz no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga, uma emissão. Eles fizeram 10 anos agora, é um projeto pensado pelo Mariano Gago e concretizado, felizmente. E a dado momento daquela outra conversa de menino gordo entre doutores, eu perguntei, caramba, vocês no fundo estão a fazer o contrário daqueles astrofísicos que soltam mega telescópios, estão a encolher ao contrário, ir ao micro, tão micro que não conseguem ver sequer a ferramenta com que trabalham. E esta imagem encaixa muito bem nesta sua ideia do mais e do menos, do mais que se pode ensinar num aparentemente menor currículo saído dessa flexibilidade. E uma outra imagem podia servir de legenda a este paralelismo forçado, é certo? Que foi aquela que um dos meus diretores, meia hora antes de começarmos a emissão, ele faz sempre isso. É um diretor que acompanha à distância a nossa ansiedade, a nossa nervoseira. Ele pergunta-me, como é meu? O nano está mega? Está aí no nano tudo mega? Pronto. Esta capacidade de fazer mega em micro, né? Encolher, emagrecer para encher de coisas boas. É muito estimulante. Bom, vamos então ouvir a última participante deste painel, Neuza Pedro, professora da Universidade de Lisboa. Deve estar a correr aí atrás esta informação toda. A professora Neuza Pedro interessa-se particularmente pelas tecnologias digitais, a sua relação com o desenvolvimento profissional dos docentes, a integração educativa das TIC, lá está as TIC, que estão chamadas para
para esta discussão. Enfim, tem vindo a alertar-nos para a necessidade de mudanças profundas na forma de ensinar e até na organização própria da sala de aulas. Eu fiquei muito curioso sobre isso, como é que depois se desarruma tudo para fazer outra coisa nesse espaço que continuará a ser necessário, apesar do Agostinho da Silva nos desencaminhar aqui há uns anos lá para trás, para a ideia fascinante também de uma aula debaixo da sombra de uma árvore. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar os colegas de painel, agradecer o convite que me foi endereçado e aproveitar também para cumprimentar todos os colegas dos centros de formação das associações de escolas, diretores dos mesmos, assessores dos mesmos, consultores dos mesmos e também formadores dessas mesmas unidades. Num sentido um pouco complementar àquilo que tem sido a tónica da manhã, que é estimular o valor da mudança que nos é dada a realizar atualmente nos sistemas educativos, o meu contributo vem exatamente no sentido de tentar pensar o palco primeiro onde essas mudanças é suposto acontecerem. Exatamente o espaço de sala de aula, não numa visão restritiva do mesmo, mas numa visão altamente amplificante, de entender a sala de aula como qualquer dos palcos onde nós, professores, e nós, com os nossos alunos, podemos fazer exercer aquilo que tão de bom temos em comum, que é esta visão de educação. Os ambientes educativos inovadores têm sido uma realidade trazida recentemente para o contexto nacional, ela terá aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, mas é algo que no contexto internacional tem vindo a ser trazido já há 1 década e meia aproximadamente e tem esta preocupação por detrás de criar contextos favorecedores à mudança, criar contextos onde a inovação educativa aconteça de forma fácil e de forma bem-sucedida. E exatamente a preocupação com estes espaços vem pela necessidade de se pensar em conjunto que há muito que os educadores têm sentido que a sala de aula, naquilo que é a sua visão mais tradicional, não lhes tem servido de forma plena. Que em determinados momentos ela acaba por se impor num sentido restritivo em relação às práticas de mudança que querem estabelecer. Mas eu acho que é importante, e não podem deixar de atender que eu venho da academia, que é muito importante termos claro e termos consensualmente definido sobre o que é que estamos a falar, sobre que conceito é que está subjacente a esta preocupação com as mudanças nos espaços educativos. E neste sentido eu achei importante trazer-vos, assim o passador de slides queira colaborar comigo, o conceito original que foi exatamente a gênese desta preocupação com a constituição de espaços de aprendizagem inovadores, que é o conceito de Future Classroom Lab, originalmente estabelecida no seio da European Schoolnet, um consórcio de Ministérios da Educação, onde se procurou, primeiramente, criar um ambiente de aprendizagem que fosse em si inspirador. Ele não pretendia funcionar como modelo, mas sim como fonte de inspiração que levasse ao estímulo pelo repensar daquilo que hoje é ou deve ser esta relação bem conseguida entre novas abordagens pedagógicas, novas tecnologias, novas formas de desenhar a própria sala de aula, para que, em conjunto, estes elementos trabalhassem no sentido de fazer acontecer a inovação pedagógica que se ambiciona. A preocupação era exatamente pensar num espaço onde a promoção de competências para o século XXI facilmente acontecesse, onde as competências que se espera que os nossos alunos venham a evidenciar, em si, fossem a base da arquitetura do próprio espaço. No contexto português, a adoção desta mesma ideia, a preocupação com esta visão, foi orientada para a descentração do conceito de sala de aula do futuro e acolher a ideia de constituição de ambientes educativos inovadores que, em si,
se procuram constituir, exatamente como podem encontrar no espaço da equipa de recursos e tecnologias educativas, que fossem em si espaços de trabalho que são desenhados para estimular a adoção de metodologias ativas de aprendizagem. A preocupação é exatamente que dentro destes espaços se adotem metodologias onde a criança seja colocada no centro da ação educativa e que, de forma facilitada, e esta questão da facilitada é importante de assinalar, porque muitas das vezes os espaços acabam por trabalhar contraproducentemente para esta mudança, onde esta dimensão de colocar o aluno a atuar perante a aprendizagem, de trabalhar, de produzir, de ser ele ator no processo educativo, fosse conseguida, numa resposta àquilo que é a evolução social e tecnológica que temos vindo a considerar. Mas, previamente a este conceito, é importante ter noção que já em contextos internacionais estes novos conceitos tinham vindo a constituir-se. E é importante perceber a sua gênese, porque ela em si muitas vezes é mais inspiradora do que a sua aplicação em contextos concretos. E, portanto, eu trago-vos a definição que foi estabelecida pela OCDE, onde o contexto de ambientes educativos inovadores é trazido de forma bastante ampla pela ideia de que tem que se entender, ou que devemos hoje entender, os espaços de aprendizagem, ou num sentido mais restrito, mas ainda assim talvez mais fácil do ponto de vista discursivo, o conceito de sala de aula como uma entidade orgânica que em si precisa de ser organizada para acolher um processo de ensino e de aprendizagem que foi desenhado para um determinado grupo de alunos, no seu coletivo e naquilo que são as múltiplas identidades que o constituem, portanto, a cada um dos seus alunos, em torno de uma visão que é em si constituída como uma abordagem pedagógica core. E que, além desta preocupação, uma das outras necessidades que se procura constituir é, efetivamente, isto não está a funcionar. E eu sei que não está porque o Diretor-Geral já tentou usar. E quando o Diretor-Geral já tentou usar e não funciona, a culpa não é minha. Em que se procura, de certa medida, criar então uma visão mais larga daquilo que são a forma de entender a sala de aula apenas como desenhada para uma determinada classe ou para um determinado programa, e onde se procura incluir atividades educativas orientadas em prol de um determinado outcome, e este outcome é muito simples de perceber qual é o sucesso que temos vindo a falar durante a manhã, e onde se procura efetivamente pensar que a aprendizagem não pode acontecer no vácuo e que, consequentemente, estes contextos, estes elementos ambientais que à volta da aprendizagem acontecem, em si também são determinantes para o sucesso dessa aprendizagem. E não é por acaso que a OCDE tem vindo a pensar e continuará a pensar, existe um grupo de trabalho orientado só para estas questões, no impacto que o ambiente educativo tem no processo de ensino e de aprendizagem. Em particular, sumariando aquilo que, do ponto de vista da investigação, se tem vindo a identificar como os benefícios, o incremento, o valor acrescentado que os espaços inovadores de aprendizagem trazem, o que se consegue ver é que, efetivamente, a constituição de ambientes educativos inovadores são promotores de experiências educativas em si também inovadoras, que elas conseguem criar maiores níveis de envolvimento e de motivação dos alunos no próprio processo de aprendizagem, de que elas melhoram o nível comportamental dos alunos, bem como o seu sucesso académico, que promovem e estimulam a adoção de abordagens pedagógicas mais inovadoras e de métodos instrutivos mais inovadores e que estimulam exatamente as competências que temos vindo a falar. A interatividade, a criatividade, o espírito colaborativo. Portanto, não é por acaso que eles são importantes, são exatamente pelos benefícios associados aos mesmos que em si estes espaços merecem ser considerados. Portanto, tendo uma visão relativamente estável daquilo que é o conceito que estamos a considerar, a pergunta a seguir é, então, mas porquê é que precisamos desses espaços? Não podem estas competências ser desenvolvidas nos espaços que sempre tivemos?
O que é que efetivamente eles têm assim de tão errado, se serviram gerações e gerações de educadores, se serviram gerações e gerações de decisores políticos. A questão não é tanto o que é que esses espaços têm de errado. A questão é, pela primeira vez, nós podemos pensar que não temos que nos condicionar aos mesmos. Que pela primeira vez nós podemos pensar que efetivamente, se queremos que novas competências nas crianças e adolescentes emerjam, que elas sejam em si desenvolvidas, incrementadas, solidificadas, que elas precisam de espaços que em si as promovam e que, consequentemente, para que essas competências se solidifiquem, é importante pensar que as salas de aula, como nós as temos vindo a conceber, elas serviam uma escola cujo propósito social é radicalmente diferente daquilo que hoje nós esperamos que a escola realmente exerça. Ou dito de uma forma mais sistematizada, que se revela insensato pensar que as aprendizagens na atualidade vão conter os meios necessários para ser bem-sucedidas quando elas acontecem em espaços que foram desenhados em séculos transatos e onde aquilo que se esperava da escola efetivamente é imensamente distante daquilo que se espera hoje dessa mesma escola. E nessa necessidade de criar uma nova função para a escola e de se pedir a educadores e a crianças que, dentro desse mesmo espaço, desenvolvam práticas tão diferentes, práticas nada orientadas para a linearidade, nada orientadas para a monotarefa, temos que criar exatamente contextos educativos onde esses novos desafios possam acontecer. Ou numa relação um pouco mais próxima com aquilo que é a nossa realidade. Criar espaços educativos onde o novo perfil do aluno consiga fazer-se acontecer de forma realmente eficiente, onde se consiga criar um espaço onde a mudança e a incerteza seja vivenciada, experienciada pelo aluno, onde o espírito crítico e a capacidade de gerir trabalho colaborativo possa efetivamente acontecer, onde se consiga promover debate democrático, porque as salas, que na maneira em que nós as temos vindo a conceber, dificilmente estimulam a que este exercício de competências realmente se consiga desenvolver. E esta linha de raciocínio, esta primeira linha de raciocínio de que as salas que temos não têm vindo a responder e dificilmente responderão às competências que se quer desenvolver, acrescenta-se uma outra dimensão, que é a necessidade de saber-se, tomarmos consciência de que a investigação nos tem assinalado que há um efeito favorecedor ou que há um efeito perturbador do próprio espaço no processo de inovação pedagógica e que isso é facilmente medível e que isso é sistematizado na literatura. No que diz respeito ao processo de ensino e de aprendizagem, eu trago-vos alguns estudos onde isso efetivamente tem vindo a ser sinalizados, mas também no próprio processo de ensino. E nesse caso, porque eu acho muito importante que a mudança na educação aconteça, mas que ela seja trazida com duas linhas de força, uma linha de força ideológica, sem sombra de dúvida, mas uma linha de força alicerçada na evidência. Eu gostaria de partilhar convosco um estudo, um dos vários estudos que tive a oportunidade de desenvolver nos últimos 2 anos, exatamente a estudar esta temática, os ambientes educativos inovadores, onde gostaria de forma relativamente breve, porque o tempo realmente não se estica, pelo contrário, ao contrário do currículo, não é, que tem vindo a conseguir esticar nos últimos tempos, num sentido mais focado, eu gostaria de assinalar alguns dos dados que nos últimos 2 anos tenho recolhido, neste caso em particular, numa escola de primeiro ciclo, num trabalho feito com 9 professores e 163 alunos do 3º e 4º ano de escolaridade, peço desculpa, aquela indicação de 7º e 9º ano estava incorreta, onde se procurou exatamente perceber como é que estes espaços impactam as práticas de ensino adotadas pelos professores. E eu vou partilhar convosco alguns dos resultados que adotámos, sendo que, obviamente, fiz uma visão facciosa dos mesmos resultados, porque não vos poderia trazer todos. E, em particular, há um elemento que eu gostaria de assinalar, que é efetivamente o quanto tem sido possível de identificar que no contexto de espaços criados com esta visão, em ambientes educativos inovadores, se consegue ver que efetivamente a forma de trabalhar dos professores nestes espaços
acaba por efetivamente mudar aquilo que são as práticas de instrução didática clássica. E, de forma mais intensa, aquilo que é possível de verificar é que neste tipo de ambientes, e o que vocês viram há pouco é o volume de tempo medido em minutos, de 9 aulas filmadas, que a maior parte do tempo desenvolvido em atividade de ensino por parte do professor é sobretudo orientada para a instrução interativa, ou seja, para a mobilização dos recursos tecnológicos que existem ao dispor desse mesmo espaço, mas que ele é muitíssimo próximo daquilo que é um outro processo de atividade desenvolvida pelo professor, que é o processo de facilitação do processo de aprendizagem e de monitorização e regulação das aprendizagens. A relação e o tempo de comunicação entre cada professor e cada um dos alunos, eu não falo no grupo turma, naquela grande entidade que na verdade não existe, não é? Porque é uma soma de múltiplas crianças ou adolescentes, de que aquela grande mancha de relação que é o professor com a totalidade dos alunos deixa de existir e o tempo é muito mais orientado na relação do professor com cada um dos seus alunos neste processo de facilitação da aprendizagem e de regulação dos processos de desenvolvimento e dos progressos dos alunos. Há um incremento também significativo do tempo de discussão no seio da turma, onde o trabalho é, sobretudo, de discussão das temáticas, de reflexão sobre as mesmas e de partilha de opiniões sobre o tema que está a ser trabalhado. No que diz respeito à forma de organização do trabalho dos alunos, existe igualmente uma descentração do trabalho, naquele sentido mais clássico, orientado do professor para a turma e um aumento do trabalho em pequenos grupos. Isto é um processo, obviamente, feito tirando partido do espaço, que são espaços que potencialmente privilegiam a formação de pequenos grupos e o trabalho em pequenos grupos e, efetivamente, se consegue, desta forma, levar a que competências de colaboração aconteçam, de que trabalho orientado para a partilha e para a co-construção do conhecimento efetivamente tenha lugar, porque o espaço em si estimula, porque o espaço em si o favorece. E, portanto, esta é uma mudança também radical que se vê na análise comparativa entre aquilo que são os espaços tradicionais e a adoção deste tipo de ambientes. O incremento do trabalho em pequenos grupos de alunos e a interajuda entre os alunos e a capacidade de os alunos se organizarem ou se auto-organizarem enquanto grupos de trabalho nestes mesmos espaços. Uma terceira dimensão que eu acho importante assinalar e que foi também orientada neste estudo como um dos focos é tentarmos perceber a tipologia de atividades de aprendizagem que dentro dele se desenvolvem. Eu não vos contei exatamente a razão pelo qual adotámos este tipo de indicadores, mas nós optámos por usar um instrumento internacional, porque entendemos importante poder comunicar aquilo que se faz em Portugal para o mundo e a única forma de se poder fazê-lo é usar instrumentos padronizados e, portanto, de termos capacidade de usar o mesmo repertório linguístico, de termos uma mesma visão comum. Nós só podemos falar em coeficiente intelectual porque todos usamos os mesmos instrumentos para medir aquilo que é o QI da população e, portanto, aqui nós fizemos a mesma coisa. Fomos buscar instrumentos que todos possamos usar para que no coletivo, e quando eu digo coletivo é efetivamente à escala mundial, possamos ter parâmetros de comparação daquilo que se passa na Austrália, daquilo que se passa nos Estados Unidos ou aquilo que se passa em Portugal. E, portanto, adotámos este mesmo instrumento que, no que diz respeito às atividades de aprendizagem, analisa algo que se calhar para vocês não é de todo novo, que é os níveis de objetivos educacionais como foi estabelecido pela taxonomia de Bloom, que vai desde um nível hierárquico de processos cognitivos mais básicos, como seja tarefas de memorização ou tarefas de compreensão de conceitos, até níveis mais complexos de atividade cognitiva, que estão associadas a tarefas de avaliação ou a tarefas de estímulo à criação. E o que nós fizemos foi exatamente medir, também com base nos planos de aulas que nos eram enviados previamente pelos professores, o tempo alocado nas aulas filmadas
a cada uma das atividades que estavam identificadas como ligadas àquilo que seriam os diferentes níveis, os 6 níveis da taxonomia de Bloom. E o que nos foi efetivamente possível de identificar é que as aulas que aqui acontecem são sobretudo orientadas para atividades práticas, de colocar os alunos não a aprender currículo, mas a exercer currículo, a aplicar, a mobilizar, a manipular aquilo que são os conteúdos que estão a ser trabalhados e em atividades de criação, ou seja, atividades onde aquilo que são as competências de criatividade, as competências de produção, capacidade produtiva, efetivamente sejam trazidas à evidência. Algumas conclusões em relação a este trabalho e algumas conclusões em relação à temática no seu todo. Em primeiro lugar, a ideia de que estes espaços não servem per si, de que a tecnologia que está dentro dele também não serve per si, mas que o que é possível de encontrar como motor ou como motivo orientador da constituição destes espaços é efetivamente a ideia de que dentro deles se estimula, ou dito de outra forma, que dentro deles se dificulta a manutenção de práticas tradicionais de ensino, de que dentro deles se favorece, se facilita, se convida à adoção de metodologias de trabalho centradas no aluno, onde eles são, sobretudo, os realizadores daquilo que se pretende que seja realizado, de práticas promotoras de maior comunicação e de maior colaboração entre alunos e onde atividades de natureza eminentemente prática, e nós sabemos o quanto são atrativas estas propostas para os alunos, colocá-los a desenvolver coisas e de produção à criatividade, efetivamente venham a acontecer. E, portanto, olhando para este espaço, eu diria que isto é o principal motivo que nos pode virem a acreditar no valor educativo dos mesmos, que é porque eles são palcos estimulantes onde a mudança acontece com muito mais facilidade e onde a adoção de práticas tradicionais se apresentam ansiogénicas, disruptivas, onde fazer ali o mesmo que sempre se veio a fazer acaba por ser mais difícil, mais complexo. E, para terminar, eu acho que é importante também lembrarmos aquilo que é o tema da mesa de hoje de manhã, não é? Esta preocupação de olhar a formação contínua e pensá-la na relação com a inovação, mas não esquecendo aquilo que foram os elementos que aqui foram trazidos em relação à necessidade também de repensar a mudança nos espaços, é efetivamente termos noção de que esta mudança que nos é hoje dada a oportunidade de fazer acontecer, este momento imensamente poderoso que vivemos na história do sistema educativo português, é um momento que exige uma mudança sistémica, que ela não é e não pode acontecer só no currículo, que ela não é e não pode acontecer só naquilo que é o perfil que se espera que o aluno traga consigo ou se constitua à saída da escolaridade obrigatória, que ela é uma mudança que só vai acontecer com sucesso se a incorporarmos como sistémica, ou seja, que todos os elementos do sistema educativo a vivenciem, consequentemente também os responsáveis pela formação contínua de professores. E que essa inovação pedagógica em si vai precisar de modelos, porque não vale a pena pensar que a inovação surgiu hoje nos discursos políticos, ela em si tem vindo a ser alvo de investigação sólida há séculos, de perceber que há modelos que nos ajudam a perceber como é que a inovação acontece e que provavelmente esses modelos poderão ajudar-nos a perceber exatamente que momentos é que cada escola vai viver e quais são as ações-chave a desenvolver em cada um desses mesmos momentos. Eu trouxe um modelo que me é particularmente querido, que é o modelo FAR e que liga esta necessidade de pensar a formação como vivida em 3 momentos. A formação per si, mas orientada para o colocar em ação aquilo que foi aprendido na formação e um momento reflexivo, onde efetivamente se pense sobre o valor daquilo que se adquiriu e se reflita sobre as ações desenvolvidas. E, portanto, o modelo FAR seria um dos modelos que eu elegeria como importantes de tomar como alavanca de trabalho e de suporte àquilo que se pretende estabelecer. E depois essa necessidade de pensar que a formação contínua e a inovação vão precisar de se retroalimentar. Isto quer dizer que a inovação que nós queremos estabelecer vai precisar de mudanças e de respostas por parte da formação contínua, mas que o contrário também é verdade, que a própria formação contínua tem que pensar que ela em si vai precisar de fazer fortes movimentos de inovação e que essa inovação em si só vai acontecer de dentro para fora e que é a responsabilidade de cada um
dos seus diretores, dos centros, dos diferentes organismos que a eles estão associados, de pensar exatamente como é que eu, na minha esfera de ação, vou garantir que esta inovação acontece, que mudança é que ela em si significa. E depois, para terminar, esta necessidade de urgência de mudança e de garantir que se faz exatamente com urgência, mas sem pressas, para garantir que se faz com a solidez que precisamos. E termino agradecendo, obviamente, o convite que me foi endereçado e a boa vontade de cada um. Muito obrigado a todos. Agora há um café. E se me permitem uma nota pessoal apenas para terminar a sessão, porque estamos já em cima da hora, tanto quanto percebi, quero agradecer muito a vossa condescendência para com algum ruído que eu tenha introduzido no alinhamento desta sequência de notáveis intervenções e quero pedir desculpa a uma pessoa aqui presente na sala por não poder ficar para ouvir. Eu há muitos anos estava na Nazaré com uma equipa da rádio, éramos muito jovens ainda, foi no arranque da TSF. Estávamos a falar com uma senhora num restaurante na Marginal da Nazaré sobre as 7 saias e numa mesa ao lado estava um senhor de ar grave que veio à nossa mesa e nos explicou que isso das 7 saias era uma grande tanga. E explicou-nos mais coisas, tantas mais coisas, que ficámos ali a ouvir, embevecidos durante mais de 1 hora, os esclarecimentos desse homem luminoso que tanto nos ajuda a pensar. Eu vivo com uma professora que fez parte do grupo restrito da Escola de Rio de Moro, que o convidou, o professor Labrinho Lúcio, aqui há uns tempos a ir lá. E foi-me contado que ouvia-se passar a mosca que há sempre, havia nos velhos estudos de televisão e há também nas escolas, ouvia-se passar a mosca, um silêncio absoluto, as pessoas estavam embevecidas, muito cativadas com a sua comunicação e algumas pessoas estavam comovidas de ouvir. Lamento muito não poder ficar, gostaria muito. Muito obrigado.